Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira. Sextou! Olha, e início da tarde de hoje, o presidente Alessandro Barcelos, uma longa coletiva, né? Confirmou que Abel será o homem responsável pelo futebol do Internacional na próxima temporada. Entre outros assuntos também, questão que terá que ser reformulado, a gestão para 2026, redução de custos, toda uma situação. 2 horas aí a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, dizendo não pode cometer os erros em 2025, 2026 que foram cometidos em 2025. Bom, o Grêmio já tem a sua nova diretoria, o departamento de futebol, que será definido por Paulo Pelai. Luiz Castro já é o novo técnico do Grêmio, inclusive assinatura de contrato, esperando para que fosse revisto esse contrato. Ele está em Dubai, aí não tem data ainda para a chegada dele aqui, ele que será o novo técnico do Grêmio para a temporada de 2026. Bom, nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Márcia TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500, mas também estamos no Pô Stream TV. Para o mundo, através das plataformas digitais, tem o meu canal, numeral 2 Toques, Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. E também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, né? Trazendo reforços para o Campeonato Gaúcho, que inicia logo em seguida, menos de um mês, né? Que momento do Internacional, hein? Bom, para tratar desses assuntos, com hoje 2 grandes colorados aqui, 2 conselheiros. Boa noite, Cadu. Como é que está? Tudo bem? E aí, gostou ou não gostou da entrevista do presidente? Eu acho, Cadu, que a gente tem que entrar um 2026 com o pé no chão. Tá? Menos é mais. Tá certo. Recebendo hoje aqui com muito prazer, muita satisfação, José Amarante, que foi lançado, o homem na cabeça, aí como novo grupo colorado, e essa semana foi lançado Sou Inter. Sou Inter. Sou Inter. E aí? Sou Inter. É um grupo político de conselheiros e associados que quer levar ao Internacional uma opção diferente. E nós ouvimos atentamente hoje a entrevista coletiva do nosso presidente e concordamos única e exclusivamente com a parte que diz contenção de despesa. O Internacional precisa se adequar financeiramente para poder enfrentar 2026. Não vai ser um ano fácil. Ah, sem dúvida, não será mesmo, né? Hércules Alessio, Boa conselheiro noite. gremista. Boa noite, meu amigo. Boa noite. E o Grêmio? Só expectativa com nova diretoria, né? E aí Paulo Pelaipe assumindo essa situação. E olha, a qualquer momento, durante até o transcorrer do programa, só se espera o anúncio aí de Luiz Castro, né? O novo técnico. O que eu estou sabendo agora pela nossa comunicação interna, que ele já fez a assinatura digital e já é treinador do Grêmio. Essa é a informação que se tem, então, a qualquer momento, até no transcorrer do programa, pode acontecer, né, esse anúncio oficial. O Luiz Castro, depois eu quero saber se também é bom, se não é, essa saída do Mano, jogadores querendo que o Mano ficasse, né? E o presidente Odorico já disse que, né, vai ter uma reestruturação muito grande, jogadores que vão sair, jogadores que vão chegar, mas também com o pezinho no chão. Vai reduzir a dívida do Grêmio. Ela é um pouco menor que a do Internacional, mas também está crescendo. Essa aí também é um dos projetos do presidente, novo presidente Odorico Roman, que tomou posse na última segunda-feira e será o presidente do Grêmio no próximo triênio. Bom, o Internacional tem mais um ano ainda, de 2026, com o Alessandro Barcelos. Mas essa foi a coletiva de hoje, né? Hoje, no início da tarde, Yuri e Amarante, né? Entre todos os assuntos, ele também colocou isso aí, pezinho no chão, o Inter vai viver uma nova realidade, né? Jogadores que, certamente, até um acordo houve, segundo ele deu a entender, que alguns jogadores até aceitaram se adaptar até uma forma diferente de pagamento, né?
dos jogadores. Mas eu acho que a grande notícia para os colorados foi realmente Abel, né, no departamento de futebol internacional. Eu acho que a presença do Abel é fundamental, né, para iniciar esse trabalho, né? Ele terá autonomia, né, para tomar as decisões no departamento de futebol. A gente espera que o presidente, né, deixe o departamento para ele e para o executivo que vai chegar, né, e volte mais para a administração do clube. E vamos ver quem serão os profissionais. Agora, essa política de adequação financeira é o que está acontecendo hoje. A gente está vendo aí o River Plate, né, que colocou uma nova norma onde ele vai pagar 60% dos salários e a outra parte é por metas. Assim como aqui no Brasil o Mirassol trabalha, né, e obteve esse resultado fantástico aqui com um grupo enxuto, né, de jogadores até sem expressão. O Internacional precisa se adequar a uma realidade e aproveitar mais a categoria de base. Eu acho que isso vai acontecer, né? Claro que já o presidente já avisou que na Copinha vai jogar o Sub-17. Certamente, o Sub-17. Certamente não não o vai. Sub-17 estará na Copinha. Isso. O Sub-20 que vai disputar jogar o início do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a gente não pode mais fugir disso. Tem que ter as rédeas na mão. Pois é. Uma das questões colocadas pelo presidente Alessandro Barcelos, que corrigir os erros de 2025. Bom, mas tem que corrigir tudo então, Amarante, porque só teve erro em 2025, né? Ao ponto de o Inter chegar na última rodada brigando para não cair. A mensagem do presidente é no sentido de que os erros cometidos serão resolvidos, tá? E eu vou dizer o seguinte, é muito difícil tu fazer a correção de tantos erros que tivemos. O principal erro que está hoje massacrando todas as equipes do Campeonato Brasileiro é o problema financeiro. É o famoso problema da dívida, da consolidação de quanto que o time deve. Hoje, de manhã, início da tarde, o presidente deixou muito claro que a nossa dívida é em torno de 850 milhões. Essa dívida... Se fala até mais. Foi um pronunciamento oficial, que já teria passado mais de 1 milhão. Vou aceitar o que o presidente fala. Para tu resolver isso, tu tem que dizer, vou criar uma metodologia de pagamento. Não adianta tu falar e não executar. O planejamento ele tem que ser feito e tem que ter setores do internacional que vão fazer a execução disso. Nós não podemos correr o risco de chegar ao final de 2026 tendo os mesmos problemas que nós tivemos esse ano e principalmente esse domingo que passou. Nós não vamos suportar isso fisicamente. O que nós temos que pensar? Tu imagina se nós estamos num processo eleitoral em 2025. Nós levaríamos o Internacional para a segunda divisão. Então, nós temos que, pela governança do Internacional, preparar a partir de agora. Não dá para nós ficarmos brincando de como vamos fazer. E a forma mais fácil não é definir o que o River Plate fez ou o que o Mirassol fez. É definir uma política agora. Vou te dar assim, um exemplo clássico. No orçamento do Inter, tem uma previsão de 300 milhões de reais de receitas ordinárias, que é aquelas receitas que vêm da TV, do quadro social, de parque de marca. Sim, a gente viu o orçamento que ele apresentou, mostramos aqui no programa, olha, inclusive parte de competições da Conmebol. O Inter nem na Conmebol está, não tem nenhuma competição mas da assim, Conmebol. aí não é um erro, tá? Porque o orçamento foi feito em novembro. Sim, mas o Internacional em novembro brigava para não cair. E aí ele projetava que disputaria tudo bem, mas assim, o que a gente tem que enxergar disso, tá? É que tu tem uma parte do orçamento de finanças que é uma parte que tu não consegue definir como verdadeira, que é a venda de atletas. Que ali tem 200 milhões. Mas o que chama atenção, Cadu, e que é importante, é tu ter uma definição de 400 milhões de despesa. Quando tu tem receitas viáveis de 300 milhões, tem um déficit só aí de 100 milhões. Tem que vender de qualquer forma, para equilibrar, tem que vender 100 milhões de jogadores. Não, mas só que não paga a dívida. Mas quem são os jogadores que o Inter teria vendáveis hoje?
Tem um menino do meio-campo, o Luiz Otávio. Luiz Otávio, o Vitão, Tem Ricardo Tem o Matias. Ricardo que Matias. teve uma proposta agora do Flamengo, Tem né? o Gustavo que não Prado. aceitou. Não, tem jogadores. Ó, Cadu, tu quer fazer uma coisa bem feita e quer fazer um planejamento? Cria metodologia de futebol. Qual é o valor que o Internacional suporta pagar a mais para um jogador? Faça uma régua. Beleza? 600 mil reais é o máximo que o Internacional pode pagar para um jogador. Feito isso, tu começa a ver o seguinte: então todos os acima desse valor estão dispensados? Terá que ter um critério. Bom, e aí, como é que tu faz para pois é. adequar o orçamento? Porque essa colocação aí do Alan em relação ao que fez o River e o Mirassol, com todo respeito, não pode servir de exemplo. O Mirassol foi uma exceção. É um time que não tem cobrança, um time que não tem torcida. Então, o Internacional não pode se espelhar no Mirassol. Olha, tá? O River, bom, aí é uma outra situação. Agora, tu não faz isso da noite para o dia. Tu não faz isso agora de dezembro a janeiro. Tu vai ter que fazer um período de adaptação, evidentemente. Por exemplo, tu pega jogadores com salários de 1,5 milhão, 1,8 milhão. Existe um contrato a ser cumprido. Então tem que Sem fazer dúvida. uma adequação. E tu não pode fazer que nem o Garbá. Manda embora, Não, manda não tem embora. como. Até porque hoje a lei diz, para te mandar embora, ou tu paga todo o contrato, ou tu faz um acordo com o jogador. Se o jogador não quiser o acordo, vai ficar ali. Mas pelo menos tu tem que demonstrar que tu vai fazer esse tipo de coisa. Com isso, o que é que tu tem que fazer? Tu não pode dar demonstração de reajuste de salário para jogadores que vá a um patamar parecido com isso. Porque a finança não resiste. O endividamento, Cadu, não resiste. Todo o problema do Internacional é como que ele vai pagar seus jogadores. Nós chegamos agora, na sexta-feira, que antecedeu o grande jogo que nos tirou da segunda divisão. O que aconteceu? Houve um empréstimo bancário para pagamento dos direitos trabalhistas e direitos de imagem dos nossos jogadores. Foi exatamente, foi o que também foi um posicionamento que a direção teve que tomar, até porque havia, né, muitas informações a isso, né, de acordos que foram feitos em relação aos atrasos e não foram cumpridos. Então, isso aí também. Jogador, meu amigo, ainda mais hoje, jogadores que vêm de fora, não era como antigamente, eram jogadores identificados com o clube, jogadores, né, que cresciam dentro do clube, hoje são a maioria grandes estrangeiros aí, o Grêmio tem 9, o Internacional 7, 8, sei lá. Bom, mas o Grêmio também está nessa situação de finanças, né? Hércules, e aí o presidente Odorico também, que tomou posse agora, na última segunda-feira, dizendo também que vai reduzir a folha de pagamento. Isso significa que alguns jogadores vão sair e outros vão chegar também, né? Então o Grêmio também está buscando uma adaptação a esse novo momento. Se não é a dívida do Inter, ela também está perto dessa dívida do Inter. Cadu, tu tem conhecimento que eu tenho uma passagem muito grande na torcida. E falo com muita gente por causa do carinho que eu tenho na torcida e esse fato de eu distribuir medalhinha. Medalhinhas e balinhas. Medalhinha e balinhas. Que agora, tem uma ali? Tem uma medalhinha? De quem é essa aí? De quem é essa medalhinha aí? Essa medalhinha aqui agora... Deixa eu ver aqui de quem é. É olha aí, do Odorico Roma. Mostrar a câmera aqui, eu tenho que chegar mais perto aqui, tá? Onde é que eu mostro aqui a medalhinha do Odorico? Lembrando dos convidados. Aqui é um dos convidados. Aí. Então essa aqui. Essa aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aí, ó. Odorico Roma. Olha aí, olha aí, ó. Tá aí, Odorico Roma. Tá vendendo? Tá vendendo. Tá distribuindo muito? Os gremistas estão todos aceitando? Hoje. Não vai dar para os colorados aí? Hoje. Não vai dar para eles? Não vai dar a medalhinha? Não vão ficar mal perante a torcida. Hoje, a preferência das medalhinhas são mais do Odorico e do Rigo do que dos jogadores. É sinal que estão em alta. Cadu, eu fiquei muito feliz com as colocações do Odorico, de que eu tenho certeza que nós elegemos o mais bem preparado. Ele trabalhou com o Fábio Koff, trabalhou com o Romildo, ele foi campeão lá em Lanús, então ele tem uma bagagem muito grande de conhecimento. E além disso, precisa ter sorte também.
Então, o Odorico, eu acho que é uma pessoa ponderada, vai ser um excelente presidente. E o que ele está falando agora? Em primeiro lugar, uma folha de 21 milhões e ir quase ao fim do campeonato para não cair, não é admissível. Não é admissível. Então, primeiro, fazer um readequamento nesses jogadores para reduzir a folha. E, segundo eu fiquei sabendo agora, foi me comunicado, que o Luiz Castro já assinou digital. Não, ele já é o novo técnico do Grêmio. É o novo técnico. E outra coisa... Só se espera. Daqui a pouco a gente está aqui, pode estar sendo anunciado oficialmente. Mas uma outra... Mas eu quero discutir isso aí depois, se é bom ou se é ruim. Mas uma coisa muito, muito especial. Se é bom ou é ruim, a gente vai saber depois. Como diz um amigo meu, vai saber. Mas ele gosta da base. Isso é importante. Ele gostando da base, é o que os meus colegas aqui do Inter estão falando. O Grêmio, o Inter e todos os clubes de futebol que não tiver algum ganho com a possibilidade de levantar um jogador da base e fazer um bom faturamento, ele sofre muito. Porque o Internacional vendeu um jogador há 1 ano, 2 aí por quanto? Quanto foi? 130 milhões. 130 milhões? Foi o preço da Arena. Então, já imaginou se o Grêmio e o Inter, principalmente eu do Grêmio, tá? Tivesse um jogador por 130 milhões a cada ano? É uma entrada maravilhosa. Então, eu estou muito consciente de que nós vamos dar um salto de patamar. Essa tua informação foi isso. Ele realmente já é um português de 64 anos, né? Um novo técnico. Ele só vai fazer a revisão do contrato. Na revisão do contrato, ele terá 6 assessores. 6 assessores. Tá? Agora, eu já vi que essa questão, e um dos objetivos deles é exatamente, né, trabalhar com jogadores. Mas isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. Eu estou ouvindo muito, a base, tem que usar a base, tem que usar a base. Mas aí, daqui um pouco, né, a necessidade, que o ano do Grêmio foi menos ruim em relação ao Internacional. Só porque o Grêmio soube usar a janela, né? Porque senão estaria também numa situação como essa no Internacional. O Grêmio se deu conta antes. Ao contrário do Internacional, que se era ruim, ficou pior ainda. Quando saiu o Wesley, o Valência, perdeu o Fernando, não houve nenhuma reposição. Tá? O Grêmio, ao contrário, teve ali numa situação ruim, de zona de rebaixamento, e acabou, pelo menos, buscando os reforços, né? O caso do Arthur e também os outros, que acabou que o Grêmio não vivesse esse drama que o Inter viveu. Senão estaria nessa situação idêntica ao Internacional. Por isso que eu sempre digo, olha, Grêmio Internacional eram equipes temidas, respeitadas no Brasil inteiro. Hoje, são tratados como ninguém. Ao ponto que Grêmio Internacional chegar. O Grêmio no passado brigou para não cair. Comemorou, não foi na última, mas também comemorou. O Internacional teve um outro campeonato ano passado. Tá? E esse ano também. Olha, nessa rivalidade Grêmio Internacional, o Grêmio ficou a 5 pontos Internacional. Essa é uma questão que eu me apego aqui. Um só olha para o outro. Não olha para quem está para cima. Ah, não, mas se eu perdi de 2-0, tu perdeu de 3. Ah, tu quase foi rebaixado, eu já tinha escapado. Cadê a grandeza de Grêmio Internacional? Onde é que foi parar a grandeza de Grêmio Internacional? Clubes temidos no Brasil inteiro, respeitados no Brasil inteiro, com todo respeito. Ó. Comparar o Inter ao Mirassol, que é um clube sem pressão, é um clube de empresário, é um clube que se perdeu ganhar. Mas, Cadu, não é somente, a gestão. Não é o Mirassol, é um modelo. Nós estamos discutindo um modelo que um grande clube argentino está colocando. A gente não pode fechar os olhos. Evidentemente que são cenários completamente diferentes, um clube pequeno. Mas o modelo tem que ser discutido. Não, Cadu, tem algo... mas aí eu entro que aquilo que eu tenho me debatido aqui. Gestão como hoje é feita por Grêmio Internacional não tem mais espaço. Nem falo em SAF, não é questão de SAF. Tá? É governança profissional. Ou seja, é o que eu cito, os 2 maiores do Brasil não são SAF. Tem SAF boas e tem SAF ruins.
Palmeiras e Flamengo não são SAF. Mas tu também tem que ver uma coisa, Cadu. O nível do futebol brasileiro, se tu pegares na tabela do Brasileirão, de 51 pontos para baixo, tem 11 ou 12 clubes. E clubes tradicionais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nivelando por baixo, porque a gama de salário dos jogadores está num patamar que os clubes não conseguem suportar. Ninguém consegue suportar o meio time do Flamengo, o meio time do Palmeiras, do ponto de vista salarial. E porque o que nós temos de arrecadação é infinitamente menor que eles. Então, o que nós temos que aprender? E aí eu vou fazer uma defesa do Mirassol, tá? Sei da dificuldade que é, eles não têm dificuldade nenhuma, não tem torcida, não tem, mas eles tiveram capacidade de montar um grupo de jogadores, que são todos jogadores, vamos dizer assim, se nós formos dar nota de 5 até 7, ninguém passa disso, tá? Mas não foi da noite para o dia. Não foi. E o que Grêmio Internacional teriam esse prazo? A torcida aceitaria? Não teria cobrança? Mas aí o que acontece? A tua pergunta é bem fácil de responder. Se tu agires com transparência com a torcida te ajuda. Quando a torcida não é informada das coisas e não sabe, não consegue fazer. Nós tivemos um estádio que foi, vamos dizer assim, construído com o poderio da sua torcida. Agora, se tu chama a torcida para ela vir ajudar o clube e tu deixar claro para ela todas as coisas, ela vai entender. Hoje nós não temos clareza. Nós não sabemos o quanto nós devemos. Essa a pergunta emblemática que foi feita para o presidente, qual é o teu endividamento? No final do ano eu vou descobrir. Não. Endividamento tem que saber de ponta da língua dos últimos 11 meses, dos últimos 10, dos últimos 9. É um acompanhamento. Como é que tu contrata um jogador se tu não sabe a tua capacidade de receita? As pessoas odeiam falar de números porque se juntou... o torcedor não quer saber de número. Torcedor quer saber de número da classificação. Na tabela. Ó, tem torcedor e tem dirigente que gosta de dar o discurso de taça no armário. A que custo? Nós não suportamos taça do armário em 2026 porque nós não temos capacidade financeira para alcançar e podemos correr o risco de rebaixamento. Sim. Era o Paulo Doni, né? Taça no armário, bicho no bolso, né? Era o Paulo Doni. No Inter também tinha isso. Não vou nem citar os presidentes para não falar mal de todo mundo, mas assim, ó, essa figura, Cadu, é isso que nós temos que ajudar a combater e mostrar que um time associativo, e aí o Flamengo é um time associativo, que em 2013 e 2014 quase foi para a segunda divisão e estava lá, surgiu, começou a se preparar e vem formando. O que fez? Puxou as rédeas de tudo e controlou. E vai saindo. A receita vem. A receita vem quando tu está planejado, organizado, que tu tem o controle de tudo. E tu tem que deixar isso transparente. Os conselheiros têm que saber o que está acontecendo. Você falou em conselheiro, e esse pedido do... Como é que é? O alemão. Alemão da borracharia. Eu acho que... O que vai se criar isso aí agora? Eu acho que não. Não tem como o presidente Marcelo terminar o seu mandato, né? Isso passa pelo conselho. Pediu hoje, ele entrou com pedido no conselho. Aí é um percentual, se aprovado, é um percentual daqueles que votaram. Não, ele tem que que elegeram, sócios que elegeram. Ele tem que ter 25 avos de assinaturas do público que votou, do sócio torcedor que votou. Eu vi nas redes sociais. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Tá, mas isso não basta. Ele tem que provar juridicamente e, primeiro, o presidente do conselho tem que aprovar. E depois não é bem assim que funciona. Isso aí eu acho que foi... Não se cria. Uma coisa que é importante é a seguinte: cada conselheiro tem seu direito de se manifestar e de fazer da forma como ele acha que tem que ser feito. Depois o conselho tem que tomar a decisão. Eu acho válida qualquer manifestação, mesmo aquelas que eu discordo, eu acho válido. Que tu tem que fazer o diálogo, tem que discutir. Se o pedido dele foi nesse sentido, vamos dialogar sobre isso. Até mesmo para poder pensar o seguinte: nós precisamos respeitar a eleição que teve, independentemente dos resultados. Agora, se houver uma avaliação... Ele foi eleito de maneira legal pelo torcedor. Perfeito.
Não dá para vir reclamar agora. Depois que votou, não reclamar mais. O que a gente tem que fazer é aprender o que tem que voltar e acompanhar. Não é só nós, conselheiros, que devemos ficar vigilantes sempre. Os sócios do Inter também têm que ficar vigilantes. No momento que o sócio se afastou do estádio, quando o Inter começou a ficar numa situação de segunda divisão, por ódio em relação ao mandatário, ali alguns sócios abandonaram o coração dele e ficaram na raiva. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos estar presentes, sempre apoiando. Esse grupo que foi lançado essa semana, que tem a tua liderança, também os integrantes é o Alan, né? O Sou Inter. Que posicionamento toma nesse sentido? O que nós fizemos? Tá? Nós reunimos conselheiros que têm propostas claras para o Internacional de combater o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos organizar a nossa casa. E a nossa casa, para ser organizada, nós temos que nos manifestarmos em relação a tudo aquilo que a gente acha que está diferente. Pensamos primeiro em termos do pagamento da dívida, nós precisamos pagar essa dívida. Nós precisamos fazer a gestão do Inter de uma forma organizada, transparente, bem planejada. Nós temos que valorizar ao máximo o nosso poder de dinheiro, que se chama categoria de base, celeiro de ases do Inter, e nós temos que parar de enxergar o futebol feminino como sendo uma obrigação estatutária do Inter, mas sim tirar proveito daquilo que o futebol feminino veio, está dando certo, está maravilhosamente organizado dentro do Internacional. Nós temos que fazer com que isso renda, parar de deixar o futebol feminino para o lado. Essas 4 bases de diretrizes são essenciais para o Inter. Categoria de base é dinheiro, futebol feminino A categoria de base é um dos maiores ativos da dupla Grenal. E tu sabe uma coisa bem interessante? Quando tu faz uma reunião de planejamento de gestão, sabe qual é a menos disputada? É a categoria de base. E quando um gestor enxerga, ele tem que pensar primeiro, eu quero o meu melhor quadro, aonde? Na categoria de base. Porque ali fomenta atleta, ali fomenta recursos para venda, ali fomenta tudo. Tudo Sem passa dúvida. por ali. Bom, o Grêmio parece que está um pouco mais, não tão bélico em relação a essa questão, né, do Internacional, de grupos, de situação, oposição. Parece que o Grêmio está mostrando. Claro que a oposição ela sempre é importante, ela é salutar. Ela tem que ter, né? Parece que o Grêmio não está tão radical e então um estado de guerra, né, Alessio? O Grêmio, eu acho, em virtude da eleição, e o sócio, ele optou por 2 maneiras, no meu entendimento. Pelas pessoas mais experientes, mais conscientes, por exemplo, um Celso Rigo. Aí tem um detalhe também. O Grêmio está com os mecenas junto com a direção. O Inter, os mecenas já estiveram. Mas vou usar o termo, os mecenas internacionais pularam da barca já há algum tempo. E o Celso Rigo, por exemplo, é uma pessoa muito bem sucedida no particular. E ele, além disso, ele trabalha no hospital lá de São Borja. E, se não me falha a memória, ele tem uma aula aqui da Santa Casa, em que ele diz o seguinte: nós precisamos trabalhar aos poucos, sempre, e tudo tem solução. E, então, uma pessoa experiente assim, junto com a diretoria, onde ele tem um filho também que vai trabalhar ali, ele tem o máximo interesse que dê certo. E numa hora de aperto, Cadu, se eu for pegar um padrinho para um filho meu, eu quero alguém que tenha. Porque numa hora de aperto ele vai lá. Já que o aporte financeiro que ele já colocou no Grêmio, isso aí é público, são 100 milhões que ele já colocou, e o Grêmio paga 1 milhão por mês mensal para ele. Embora ele sempre disse, eu não dou dinheiro para o Grêmio, eu empresto, tá? Com facilidades, com juros lá no chão, juros baixos, né? Mas eu acho uma coisa completamente certa, porque aquilo foi do suor dele. E ele não vai cobrar o que estão dizendo agora, que os bancos cobram lá 25% ao ano. Então, o juro dele deve ser, o juro que eu digo, o empréstimo, é na base da correção. Então, eu acho que quem
quem não gostaria de ter um padrinho desse? Só O Inter teve esses padrinhos depois pro lado da barca, né? A Sonda e o Mag, enfim, depois. Bom, olha aqui, falar ainda certo. Aí não tenha dúvida nenhuma. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as fases financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. O SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza de piso, tudo você tem lá no SOS Telhado, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato e endereço é na tela SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisando o seu carro, aí o caminho da Casa Pneus. São mais de 60 anos de qualidade. A gente está em época aí, né? É uma época de férias, de viagem, colocar o carro na estrada, mesmo que você não viaje, mesmo que você fique na cidade. É uma questão de segurança. Então, lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela que é a segurança máxima do seu carro, que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará, 1055, telefone na tela, 51, código diário 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários.
Samuel, você é um bom menino. Nossos dois toques de hoje com a dupla colorada aqui, do Sou Colorado, né? Sou Inter. Sou Inter. Sou Inter. Bom, mas não é a mesma coisa também? Hã? O nome é Sou Inter, um movimento. Colorado, Inter, é tudo igual. E o gremista Hércules Alessio, olha só, nossos dois toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando com seus planos de saúde, né? Se você tem um CNPJ, você pode ter um plano Unimed Porto Alegre. Pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho e o perfil. Seus colaboradores podem ter um plano que garanta o cuidado que combina com eles. Acesse unipoa.com.br, unipoa.com.br e consulte um vendedor. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o Senai. A preocupação é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil mais produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. Plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fiergs, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Bier. Olha só, esse é o local perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade. A Docimel Educação Infantil. Tenha uma noção do que é a Docimel Educação Infantil. Olha só, a Docimel tem uma história, né? São 36 anos de história que a Escola de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças das 0 a 6 anos. Então aí, né, o telefone celular que serve de WhatsApp também para você ter mais, né, dados aí em relação ao que é a Docimel, a Escola Infantil Docimel através do Instagram. Olha, são abertas as matrículas, né, para o próximo ano, que é já no mês que vem. Olha só, o Grêmio Internacional está na mão aí de 2 profissionais. O Grêmio na mão, né, do Paulo Pelaipe, e o Internacional na mão do Abel. Só que o Internacional, quer dizer, só depois que foi tudo definido que vai ser o diretor executivo. O diretor executivo vai ser contratado. O Abel foi contratado e agora os outros nomes vão aparecer, o diretor executivo e o treinador, né? O próprio Abel deu uma entrevista agora para, eu não sei para que veículo da imprensa, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, já perguntando sobre o treinador, né? Falou que já conversou com 2 já ou 3. conversou. A gente tem até acho do Jefferson, que é um influencer digital, acho que a produção pode botar até, até pedindo autorização para ele, né? Do que o Abel nessa entrevista disse, né? Mas isso que é estranho, daqui a um pouco as coisas vão se inverter. Mas não pode, Cadu. Quem tem que ter o comando do departamento de futebol é quem trabalha. Né? É aquilo que a gente disse assim, ó, o presidente ele tem que administrar o clube como um todo. E é isso que a gente espera nesse 2026. E aí as cobranças têm que ser feitas daquilo que foi planejado e dos objetivos atingidos no departamento de futebol. Eu acho que não está invertida. O Abel supera qualquer tipo de expectativa, viu, Cadu? O Abel, na função que ele vai estar no Inter, não interessa qual função que ele vai ter no departamento de futebol, a figura do Abel
é a supremacia em relação a qualquer outra figura. Até o próprio vice-presidente que for nomeado junto com o Abel, ele deixa de existir. Eu, na minha opinião, já deixaria o Abel na função completa de vice-presidente, obviamente remunerado, com todas as obrigações que tem, matando no peito. Porque ele fez isso, fez bem. É um desejo do Abel de ser executivo. Faz tempo que ele vem fazendo isso. Tanto é que ele se assustou quando foi convidado para ser técnico e pediu um prazo para dar a resposta. Agora, no departamento de futebol, a figura do Abel, quem estiver ali junto, com certeza vai ter que se reportar ao Abel. Assim, a gente espera que o Abel seja o mandatário do futebol. Não tenha dúvida que o Abel vai ser o grande mentor de toda a comissão técnica, né? Assim como o Grêmio terá essa figura, o Paulo Pelaipe, né, Alessio? Acho muito importante a figura do Paulo Pelaipe, porque ele era do Grêmio, ele conhece o Grêmio, ele tem laços no Grêmio, e ele trabalhou no Flamengo e agora, ultimamente, estava lá no Cruzeiro. E acho que a relação do nosso Celso Rigo com o presidente do Cruzeiro lá é uma relação muito boa. E aí, então, ele veio uma pessoa experiente, uma pessoa madura. Eu acho que vai ser muito bom para o Grêmio. Essa situação aí do que trabalha, não quero só fazer um comparativo, isso que a gente falou, a questão da base, né? Que o Luiz Castro usa muito a base, vai adotar, só que a pressão é grande. O Thiago Nunes foi contratado na época pelo Dorico exatamente para usar a base. O Quinteiros foi criado, ou foi contratado naquele momento, exatamente para utilizar a base que tinha essa característica. Só que daqui a um pouco a pressão não permite isso. E aí, quem foi o Quinteiros do Grêmio? Quem foi o Thiago Nunes do Grêmio? Foi rebaixado. Né? Acho que agora nós estamos numa nova fase em que a Arena, agora com o Marcelo, que eu espero que amanhã ou depois é uma questão de tempo. A gente sabe, como a gente diz, o futebol é muito eclético, né? E muito mutante. Então, eu acho que o Marcelo deve voltar também. Mas com esse presente que o Marcelo deu à torcida do Grêmio, a previsão que falam é de uma entrada de em torno de 80 a 100 milhões a mais de faturamento. Então, eu acho que nós vamos dar um salto de patamar. Vai ser muito, muito importante para o Grêmio. Eu não sei, parece que o Grêmio está um pouquinho, o que eu disse no início, parece que o Grêmio está um pouquinho mais organizado que o Inter, né? O Inter está nessa guerra, hein? A nossa impressão é assim, ó, que está mais movimentado, está mais, vou dizer assim, está se organizando. Essa do Abel foi uma grande notícia para vocês. Eu acho um profissional muito competente, a gente tem que saber, vamos definir os pensamentos, né? Um profissional muito competente e vai ser muito bom para o Inter, tá? Mas para nós, no nosso caso, que interessa, o Grêmio, o Conselho de Administração do Grêmio está muito bem, muito forte, e as pessoas que estão sendo colocadas estão sendo bastante por mérito e por capacidade. A parte política, nós estamos vendo assim que está sendo relegada. Claro que vai ter influência. Uma coisa é clara. Opa, olha aqui, não é o Inter, quase caiu aqui. Não é o Inter aqui. Não, uma coisa é clara. Uma coisa é clara. O futebol está na mão de duas pessoas altamente profissionais e duas pessoas que conhecem seus clubes. O Abel Internacional, que até eu acho que o Conselho vai dar uma estátua, né? Acredito que sim. Vai dar uma estátua. Abel merece. É unanimidade. E o Marum, né? Carlos Marum, que teve aqui essa semana, que lá no Litoral Gaúcho, aqui em Atlântida, né, que tem o famoso Bar do Tato, que é encontro, ele já disse que ele e o Cláudio Bier estarão colocando no Bar do Tato uma estátua do Abel. Né? Mas... Cadu, tu não vai me obrigar a tirar uma fotografia lá. Bom, isso é com eles, eu não tenho nada que ver com isso, eu só estou dando a informação que ele passou. O Serginho Vaz estava aqui e disse assim, eu não vou sentar lá, bom, eu não vou, aí prometeu, então vai para o outro lado. Até porque não tem nada a ver, é claro, até porque o proprietário do Bar do Tato lá é um conselheiro do Inter também, né? Mas eu acho que isso é fundamental, é importante, duas pessoas
altamente capacitada, altamente profissionais e identificadas com os seus clubes. O Abel, o Internacional, o conhecimento do que é o Internacional, e o Paulo Pelaipe, o conhecimento que é do Grêmio. Então, isso aí é muito importante. Olha só, é importante também, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan do Lampião diz, não onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para 40 anos no mercado, completados recentemente aí. Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de que maneira, como é o caso da campanha do novo app, o novo aplicativo do Banrisul. Atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo num só lugar. Também facilidade de ser tudo na palma da sua mão. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, além dos quadros personalizados, outros muitos serviços e produtos que você lá encontra. Essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você e aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta sexta-feira. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51999144951. Repetindo, 51999144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Quando tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral ao campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, não como eu disse na abertura e nem no final do primeiro bloco, né? Alan Jurgen, Zé Amarante, Hércules Alessio, nosso Dois Toques, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado. Amanhã, o domingo, vão ficar melhor para você, né? São 45 anos a lavagem 5 estrelas. Está aí, né, o telefone, endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Se deu uma vacilada com o seu carro ou bateram, aí Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, né? Ou telefone, agende com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado, perfeitas condições lá no Martelinho de Ouro. Nossos Dois Toques para Expo Churrasco, é a grande festa da família que acontece todos os anos, aconteceu recentemente em Porto Alegre, sua
3 edições, teve agora recentemente lá em Caxias do Sul, e já chegando aí o Eduardo Assis e toda a sua equipe, preparando para a 4ª edição aqui em Porto Alegre, no Jockey Club, no mês de abril. E ela, agora, a Expo Churrasco, foi aprovado pela Comissão de Turismo, né, um projeto de lei que inclui o Expo Churrasco no calendário turístico nacional. O grande evento Expo Churrasco. Vamos ver o que uns influencers, o Jefferson, né, uns influencers digital, o Abel deu essa declaração de depoimento em relação até os técnicos que ele está negociando aí. Vamos dar uma conferida? É que eu falei, nós temos que buscar um perfil que se adapte bem. Não é só assim ser... Pô, o cara é muito bom treinador. Ele é bom treinador, como todos nós. Existem os defeitos, né? E tem defeitos que podem você considerar que não vai ter causa profunda dentro do grupo. Mas existem defeitos que podem gerar problemas na frente. Então, tudo isso aí tu tem que tentar analisar, e eu conheço alguns deles, mas nunca tive assim, trabalhando junto. Entende? É um pouquinho complexo. Quem será o treinador do Internacional para 2026, professor? Você me mata, cara, porque já... Ele já disse, né? Já teve contato de 2 ou 3, aí não já estão encaminhados, fala muito no Tite. Não sei se o Tite aceitaria. O projeto do Tite é treinar no futebol europeu. Mas a gente também tem um trechinho curto do presidente falando exatamente sobre as críticas, que ele achou perfeitamente natural. Isso faz parte do contexto, as críticas ao presidente do clube. Vamos dar uma olhada. Domingo, a gente pegou pessoas aleatórias no pátio, até para não dizer que é da audiência, a gente pegou aleatórias do pátio. Uma amostragem de torcedores que não gostariam do senhor presidente em 2026. No final de 2026, os 21 mil colorados estavam no estádio, agora surgiu... Eu já fiz isso. Eu já fui torcedor. E a responsabilidade é da direção. Não é publicamente aqui ficar apontando o dedo para A, B ou C, o departamento de futebol errou, os jogadores não se entregaram. Isso tudo termina onde? Na direção. Eu já fui torcedor e já protestei contra o presidente. Mas eu sempre respeitei o processo, sempre respeitei o clube e sempre acreditei que mesmo protestando contra os presidentes, aquilo era para que eles pudessem entender que estava errado as coisas e que elas precisavam melhorar. Então é nisso, primeiro, respeitando o torcedor. É a razão de ser desse clube, né? E ele tem, num momento difícil como nós estamos vivendo, Jairo, total razão de não estar feliz. Essa foi parte, né, da coletiva hoje, no início da tarde, o presidente Alessandro Barcelos, que anunciou, né, o nome do Abel para comandar aí reestruturar o futebol do Internacional. E o Paulo Pelaio, o homem do Grêmio, que vai reestruturar o futebol do Grêmio. Olha só, como sempre, saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante churrascaria mais do Grande Sul, referência nacional, complexo do Barranco, do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser, com delivery, takeaway, entrega, senão fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto, revendo Avenida Ipiranga, 8113. O Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, os adeptos Duas Rosas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, olha esse grupo que completou 90 anos, né? É o Grupo Zafari, o slogan de estudo. Economizar é comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafari. Valeu, Alan. Vamos ver o que dá para esperar do Inter aí na sequência. Grande! O homem aqui que fez o Show Inter. Aqui, quem é que é? O Barcelos está te ligando? Não. Bom. Eu sei que o Barcelos que agora está unindo todo mundo. Está aí, beleza. É o Barcelos. Grande Aleph, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo na Massa TV, chegando o grande Glauco Paza com Visão 360. No pós-stream também o grande Fabiano Brasil, chegando com Protagonistas RS. Tem o meu canal, não viu ao vivo? Vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like. Aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques, Cadu Oliveira. Todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.